Boa tarde novamente a todos, sejam bem-vindos. Estamos aí iniciando esse projeto do Carreira e Sucesso com o objetivo realmente de contribuir, né, com o desenvolvimento profissional, pessoal, tanto de profissionais que estão aí no mercado, como estudantes também, que às vezes estão iniciando as suas trajetórias, trazendo aí conhecimentos, conceitos, justamente nesse desenvolvimento do autoconhecimento, das soft skills, promovendo aí uma autonomia ainda muito maior. Hoje estamos aí com a Maria Helena, nossa querida Maria Helena, especialista também em desenvolvimento humano. Ela falar um pouquinho do currículo dela, né? Então, a Maria Helena, ela é professora, arquiteta, né? E também professora de arquitetura, na verdade, né? E urbanismo, com mestrado nessa área desde 1980. Então, atua e tem, né, uma vasta trajetória aí nessa área de conhecimento, né, e como profissional, como professora universitária. O foco realmente dela é desenvolvimento de talentos, de pessoas, de times, né, transformando e fomentando aí, trazendo à tona o potencial humano, com o objetivo de impulsionar sempre aí emoções positivas, promovendo, né, engajamento, melhorando os relacionamentos, trazendo muito mais significado e realização, né? Além disso, ela também atua aí na área de biodecodage, é assim que fala, Maria Helena? Biodecodagem, mas eu não atuo, não, eu sou só aluna por enquanto. Mas está em desenvolvimento e buscando sempre aí, trazendo melhores práticas, né, para o desenvolvimento comportamental e desenvolvimento humano. Então, vamos lá, que acho que agora o momento é contigo, Má. Seja muito bem-vinda. Ok, gratidão, Renata, em especial gratidão a todos. A Renata é nossa anfitriã, porque nós combinamos que na apresentação de um, o outro seria anfitrião. E eu vou ter a oportunidade de falar desse nosso grupo. Eu aguardo a participação de estudantes, eu convidei diversos, e fico feliz por essa oportunidade. E o que eu apresentei, o que eu vou apresentar para vocês, o que eu preparei, é algo que envolve digamos, uma metodologia, envolve um passo a passo para ações que podem ser desenvolvidas para que a carreira tenha um impulso. É uma visão geral, nós não estamos aqui com a ideia de dar uma receita de bolo, devemos inclusive dizer que é extremamente desafiador esse processo, porque as pessoas acreditam que seja um passe de mágica fazer mudanças, e não é. É um grande desafio. O nosso potencial, acho que o nosso diferencial é o acompanhamento de cada equipe, de cada indivíduo, para que ele obtenha resultados. Então, eu acredito que todos nós estamos num nível de comunicação tão intenso e todas as ferramentas estão acessíveis. Nós tivemos nessa pandemia um acesso à tecnologia, a lives de manhã à noite, e eu creio que as pessoas até se perdem com tanta informação, porque a informação, digamos, ela tem que ser processada, ela tem que ser internalizada, tem que ser vivenciada para que os resultados ocorram. Então, eu tenho, na verdade, observado uma porção de pessoas confusas, porque não sabem exatamente o caminho a percorrer em função do excesso de informação. E durante a nossa conversa, eu vou passar uma coisa relativamente rápida, e no final nós podemos bater papo, não temos limite de horário, então gostaria que perguntassem, anotassem algumas dúvidas. Não sou só eu aqui, digamos, uma especialista, somos um time e será um prazer conversar com vocês. Será que nossas experiências, aprendizados, superações
vocês entendem que sejam o preparo para aquilo que está adiante na nossa linha de tempo, na nossa vida? Creiam, nenhuma experiência que vivemos é desnecessária ou, digamos, algum obstáculo. É sim uma oportunidade para nós crescermos. E baseado nisso, nesse momento, eu pergunto a cada um de vocês: vocês são felizes na carreira que vocês escolheram? Eu creio que aqui há algumas pessoas que podem estar em transição, sem saber ainda se é assim ou não. Então, se você é feliz, eu quero saber qual é o sentido que você vê na sua vida, a razão pela qual você vive. Essa vida é construída no dia a dia, momento a momento, com o uso das nossas forças, que são inesgotáveis. E quanto mais as usamos plenamente, maior confiança de que elas estão disponíveis em qualquer circunstância. Então, ser feliz não é nada fácil. E eu pergunto, é feliz ou não? Se não é feliz, você quer ser feliz? Se não quer ser feliz, continue fazendo aquilo que você está fazendo. Mas se você quer ser feliz, mude, transforme-se e escreva a sua própria história. Mas se você já é feliz, você quer ser ainda mais feliz e aumentar suas conquistas e realizações? Se não, continue fazendo o que você já está fazendo, seguirá no mesmo nível. Se sim, quer aumentar suas conquistas e realizações, mude, transforme-se e escreva a sua própria história. Esse será o nosso capítulo final da apresentação, escrever nossa própria história. Como é que nós podemos então trabalhar? Quais são os resultados possíveis? Garanto a vocês uma transformação duradoura e positiva. Mas temos essas etapas todas a percorrer. Onde você está nesse momento? Esse processo que nós apresentamos, ele é aplicado com a metodologia do Positive Coaching, desenvolvida pela Flora Vitória. E ele se baseia em diversas teorias da psicologia positiva, em ciências comportamentais e aprendizagem de adultos. E o objetivo é dar consistência, eficácia, estrutura e agilidade ao processo de transformação positiva, profunda e sustentável. Aqui nós vamos ver as etapas de forma a criar uma síntese para que você possa buscar resultados na sua vida profissional. E a clareza da metodologia é fundamental nos processos de desenvolvimento e encaminham para o resultado desejado. Por que eu destaco isso? Porque não é um processo instantâneo. Há que ser trabalhado, há que ser desenvolvido. E aí, eu digo a vocês que no processo de gerenciamento de mudanças, cerca de 70% das iniciativas falham porque nós subestimamos quanto tempo uma transformação requer, porque somos pressionados por demonstrar ou alcançar resultados muito rapidamente, e às vezes nós pulamos etapas no processo de mudança. Então, existem barreiras à mudança? Quais são as suas? Aqui nós temos uma pesquisa feita que apresenta que problemas com a falta de tecnologia representam 4%, mas a resistência interna, 58%. Como eu disse antes, não é fácil mudar. Nós somos hoje uma nação com dados publicados, se não me engano, hoje, 211 milhões de pessoas. Quantas, nesse momento, estarão em mudanças internas gigantescas? Então, se resistência interna é o fator mais significativo, o que nós podemos fazer para quebrar essa resistência? Nós devemos trabalhar com o gerar de altas expectativas. A expectativa é o desejo intenso de alcançar um determinado resultado. E Napoleão Hill nos diz que o desejo é o ponto de partida de todas as conquistas. Não é uma vaga esperança, não é uma vontade, mas é um desejo intenso e pulsante que a tudo transcende. E nós somos impulsionados a selecionar comportamentos e seguir determinadas ações movidos por essa expectativa quanto ao resultado que esses comportamentos ou essas ações podem nos trazer.
Nós podemos sonhar em viajar, nós podemos sonhar em ter sucesso, em escalonar uma vida profissional aí, escalar uma vida profissional, em provavelmente escalar o Everest, ou ter uma casa, ter dinheiro, em especial ter tempo para viver. A teoria da expectativa, ela foi criada por Viktor Vroom, da Yale School of Management. E o ponto de partida para a transformação positiva é gerar essas altas expectativas e criar um bem-estar relacionado a viver bem, sentir-se bem consigo próprio e funcionar bem. E aí, como é que você avalia a sua satisfação com a vida em áreas específicas, como relacionamentos, trabalho, afetividade, espiritualidade, contribuição social? Faz parte do nosso processo de desenvolvimento avaliar esse índice de satisfação. E o funcionamento otimizado compreende o realizar do seu potencial máximo, ter um senso de propósito ligado a objetivos significativos, viver relacionamentos positivos e assumir responsabilidades que lhe cabem e estar no controle da sua vida. Isso é fundamental para que um ser possa desenvolver, então, essas altas expectativas e ter perspectiva de sucesso, de qualidade de vida. E então, nós pensamos em forças de caráter, que eu vou explicar um pouquinho adiante, mas essa imagem eu quis mostrar um eu ideal e um eu real. Ser capaz de gerar mais satisfação, felicidade e bem-estar para nós e para os nossos relacionamentos é fundamental. Manter uma performance nas áreas da vida e também atingir picos de performance e flow com mais frequência. Flow é quando você desenvolve uma atividade, esquece que o tempo existe. O tempo passa, você não percebe. Vou desenvolver um pouquinho isso também. É importante ter mais energia, foco e direcionamento, assumir o controle da sua vida e fazê-la florescer. Ser um líder ou profissional de resultados e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio na vida pessoal e profissional. Então, nós devemos descobrir o nosso eu ideal e ele nos levará a uma perspectiva daquilo que nós devemos alcançar para sermos aquilo que desejamos ser. Temos o nosso eu real e o nosso eu ideal. As nossas forças, elas são pesquisadas através de um questionário. Aqui embaixo eu tenho um link, se vocês quiserem, podem utilizar. Depois também, à medida que fizerem inscrição, eu posso disponibilizar isso. E eu quero comentar com vocês as forças da virtude e coragem. Essas forças foram mapeadas em pesquisas feitas com diversas sociedades, diversos níveis de conhecimento, de economia, de desenvolvimento, de clima, de religião, e essas 24 forças mapeadas são as mais frequentes em todas essas sociedades, independente de qualquer posição social ou de qualquer nível de riqueza e, enfim, de desafios. Então, nós temos vivido, eu creio, muito a bravura. E a bravura significa não recuar perante ameaças, desafios, dificuldades ou dor. Defender aquilo que é certo, agir conforme convicções, mesmo que essas convicções sejam impopulares. Quantos de nós defendemos determinadas ideias que acreditamos serem verdade, nesses momentos em que há tanta divisão, digamos, de crença, de política e tudo mais? E a essência dessa virtude, dessa força, é enfrentar medos, é confrontar a adversidade. E a bravura é correlacionada à perspectiva, à inteligência social, à honestidade, à criatividade e à esperança. E nós ficamos muito felizes quando vemos os nossos resultados, mas há um porém. É importante entender que todas as forças são fundamentais quando em equilíbrio.
porque a subutilização da bravura nos leva à covardia e a superutilização nos leva ao destemor, aquele que vai enfrentar qualquer situação porque perdeu a noção do perigo. A outra força que eu creio que temos muito utilizado, e a segunda e última que eu vou desenvolver, é a perseverança. Significa terminar aquilo que se começa, persistir num curso de ação, apesar de qualquer obstáculo, e ter prazer em concluir tarefas. Quantos de nós teremos começado a desenvolver algo e teremos parado? Falta de perseverança. A essência dessa força é seguir em frente, é vencer todos os obstáculos. E essa força está mais correlacionada ao autocontrole, à honestidade, à esperança, ao entusiasmo e à própria bravura. A subutilização da perseverança nos traz o desamparo, a superutilização nos traz a obsessão. Então, nós temos, eu falei a respeito de mudanças, e é importantíssimo entender que visão, valores, estratégia, recursos, capacidades, motivação nos trarão dúvida. Falta um elemento aí, falta feedback. Mas se nós temos visão, valores, estratégia, recursos e capacidades, não temos motivação e temos feedback, nós somos lentos. E eu trago esses elementos porque é importante que cada um que está aqui presente veja qual é o elemento crítico na mudança que deseja fazer. E muitas vezes nós não temos noção disso. Se temos todos os elementos, mas não temos capacidade, nós vivemos em fadiga. É cansativo, é desafiador produzir qualquer coisa. Se nos faltam recursos, nós ficamos frustrados. Se nos falta estratégia, nós não temos foco, trabalhamos difusos, olhando para uma porção de elementos e não sabemos bem o que desenvolver. Não sabemos bem o que escolher, então é um tremendo desafio. Perdão. Se nos faltam os valores, nós provavelmente caímos na corrupção. E isso é um elemento que nós conhecemos bem, pelo menos para criticar os outros. Se nos falta visão, nós ficamos num processo de confusão. Em especial quando nós não temos um líder que impulsione, que veja em nós o nosso potencial e que colabore com o nosso desenvolvimento. E esse é o caso de inúmeras pessoas que nesse momento mudam de profissão ou estão numa nova posição ou mesmo desempregados. E quando nós temos todos esses elementos, nós temos então as condições para a real mudança. É fundamental então entendermos que podemos mudar através de uma visão daquilo que desejamos realizar, baseado nos nossos valores, contando com estratégias que incluem objetivos, planos, metas, prazos, com recursos, o nosso conhecimento, por vezes investimento, o nosso tempo, com a nossa capacidade de desenvolver aquilo que nós ainda não temos habilidade para fazer, com motivação. Temos que ver aonde desejamos chegar e quando, e o que isso nos trará. E feedback. É tão importante trabalharmos em equipe e percebermos o olhar do outro para que possamos desenvolver melhor as nossas tarefas. Então, esses são os elementos críticos na mudança. E aí, nós planejamos metas. Essa é uma paisagem de uma vila na Itália, à beira-mar, lindíssima, e talvez todos nós possamos desejar fazer uma viagem especial nesse momento de desafio, né, com tanto tempo restrito em casa. E para nós fazermos um plano de mudança, nós temos que focar a integração dos resultados que nós desejamos nas diferentes áreas da nossa vida. Nós temos que alinhar propósito, o nosso eu ideal, as nossas crenças, os nossos valores e usar as nossas forças e talentos. E nós usamos um modelo que chama-se Rocket. E eu convido, se vocês quiserem depois praticar isso por vocês mesmos, é um acrônimo e ele está baseado
em palavras, e a primeira delas é rocket. A primeira letra é R, de resultados. A segunda é O, de opções. Eu vou traduzir direto para o português. O C, de consequências. O K é de key indicators, ou indicadores-chave. Ecologia e tempo. Isso significa que vamos atingir resultados quando nós temos um planejamento adequado e sabemos que aquilo que nós desejamos não prejudica a nós nem a outras pessoas. Quando nós temos indicadores para ver aonde nós temos que chegar e a que passo nós estamos. Então, para uma viagem à Itália, no mínimo a licença para entrar no país, o passaporte, talvez a cidadania, se alguém desejar assim, puder, o valor necessário a estar lá, um planejamento do roteiro que se quer seguir, enfim, temos que planejar. E sempre o nosso planejamento está baseado em evidências para que nós possamos nos manter nesse objetivo. Então, é importante que nós tracemos um roadmap, que é o nosso roteiro. E é importante que nós visualizemos as nossas metas todos os dias. Esse trabalho, para mim, é extremamente especial, porque com muito entusiasmo, eu faço com que você veja aonde você quer chegar, você vivencie o resultado que você quer alcançar e vem em direção ao hoje, ao agora. Com isso, você consegue perceber exatamente quais são os passos que devem ser dados, quais são as competências que devem ser desenvolvidas, quais são os recursos que você deseja, que você precisará para chegar ao seu objetivo. E ao elevar as nossas expectativas para um estado de máximo desempenho, é isso que nos estimula, isso nos permite um acesso às emoções positivas. Então, nós temos que planejar a mudança e é imprescindível fazer com que esse processo funcione, isto é, criar em nós essa transformação positiva, profunda, duradoura. Portanto, nós precisamos estimular e acessar essas emoções positivas. Não à cara feia, não ao emburramento. Como é que nós podemos nos transformar num gigantesco pinheiro, numa árvore? Como é que nós podemos alcançar a realização e conquista? Temos que desenvolver estratégias mentais que vão nos levar a um processo de transformação. Devemos aumentar a nossa autoeficácia. A crença que uma pessoa tem na sua capacidade de apresentar os níveis de performance pode levar até o fim um determinado projeto, uma determinada ação. Sem essa crença, provavelmente vai ficar atrás. Bandura é o autor de uma teoria que nos diz que a autoeficácia afeta praticamente todas as fases da nossa mudança. E se nós desejamos mudar hábitos, buscamos motivação e perseverança para prosseguir. Então, elevar a nossa esperança, e a teoria da esperança foi desenvolvida por Charles Richard Snyder, e define essa teoria da esperança como um processo cognitivo de natureza motivacional e direcionado a alcançar objetivos. Então, lamento dizer aos filósofos que esperança é fundamental. Então, a nossa autoeficácia, a esperança, contarmos com apoio e desenvolvimento, provavelmente num processo de coaching, desenvolver relacionamentos positivos. É fundamental termos um parceiro, um associado que nos leve, que nos estimule a ir além. Aquele que compartilha as nossas metas e provavelmente vai identificar quais são os nossos desafios. É fundamental também nós tornarmos líderes positivos. Mas Maria Helena, eu não sou líder no meu trabalho, eu sou um funcionário e sou um liderado. Seja líder positivo de você mesmo. Seja um líder na sua família, seja um líder entre os seus amigos. E saiba que o líder dá espaço a outro líder também. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência para a nossa realização e a nossa conquista.
Nós também temos que nutrir as características positivas nos nossos colaboradores e permitir, incentivar o alinhamento das suas atividades às suas forças e valores. Vemos inúmeras pessoas insatisfeitas nos seus postos de trabalho porque não estão no posto adequado, adequado às suas forças, adequado aos seus valores. Então, nós temos que usar essa habilidade para a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. E como é que nós aprendemos isso? Desenvolvendo emoções positivas. Elas aumentam a nossa capacidade de aprender e elevam o potencial de crescimento da nossa equipe, da nossa organização. Isso hoje tem sido fundamental às empresas que querem se reerguer ou, enfim, inovar a partir desses desafios que nós temos vivido. Nós temos também, como líderes, maximizar o engajamento pelas forças de assinatura. São as 6 forças principais no questionário do VIA, que é esse que eu apresentei a vocês anteriormente, na tabelinha de forças do caráter. Devemos também desenvolver o senso de significado e propósito na nossa vida e com os nossos liderados. Então, nós temos que saber qual é o significado e alinhar forças e valores para gerar um senso de propósito, para aumentar a nossa motivação, para aumentar o nosso comprometimento e a nossa satisfação. Eu amo esse gráfico. E se nós temos aqui um baixo nível de desafio, com um baixo nível de habilidade, nós estamos na apatia. Se, ao contrário, nós temos um alto nível de desafio, com um alto nível de habilidade, nós estamos em flow. Nós alcançamos uma felicidade que é, eu diria, intensa, e ela nos dá energia. Então, o Mihaly eu sempre me atrapalho para dizer esse nome, Csikszentmihalyi, descreveu esse estado de flow. Então, é aquele momento, como eu disse anteriormente, em que você esquece do tempo e faz aquilo que você tem maior habilidade, maior talento, a maior competência. Quando nós temos esse nível de flow, nós estamos aptos a atingir o florescimento humano, que compreende uma motivação elevada e o envolvimento ativo para atingirmos os nossos objetivos. Com facilidade chegaremos à Itália ou aonde quer que nós desejemos chegar. A mudança só tem início quando você decide mudar. E quando nós falamos em valores, nós temos aqui alguns valores e a motivação que eles nos dão. Então, por exemplo, se eu tenho um alto senso, e os meus colegas me dizem que eu tenho um estético extremamente alto, eu não acredito muito não, mas é sempre essa observação. Se eu tenho um alto senso estético, pode ser que eu tenha um senso político muito baixo, pode ser que eu não tenha muito controle, pode ser que eu não exerça o meu poder, pode ser que eu não influencie as pessoas. E claro que os meus valores estarão alinhados ao meu trabalho. Se eu não tenho um político, digamos, de médio para elevado, provavelmente eu não serei um bom líder. Mas eu posso ser um altruísta, e eu estarei a serviço dos outros, eu estarei envolvido em campanhas para uma entidade social, colaborando com as pessoas. Então, é fundamental conhecer os nossos valores para nós estarmos no local onde nós queremos estar e vivermos o nosso flow, vivermos o nosso florescimento. E aí eu pergunto a cada um dos que aqui estão, qual é o seu objetivo principal? Qual é a motivação que você tem? Quais são as perdas que você terá ao alcançar esse objetivo e quais serão os ganhos que você terá? Esse objetivo é ecológico? Ele prejudica alguém? Ele causa algum dano? Em 5 anos, se esse seu objetivo estiver realizado, como você se sentirá? E em 10 anos? Qual será o seu nível, digamos, de satisfação financeira? Qual será o seu nível de satisfação pessoal?
como será o seu relacionamento com alguém mais próximo, como será a sua família. Quais são as habilidades que você precisa para desenvolver esse objetivo? Quais são as atitudes agora que você passa a tomar para alcançar esse objetivo? Quais são os prazos para você alcançar esse objetivo? Sem prazos, nós não temos metas, nós não temos realizações. E nós podemos criar histórias. Histórias são ficção, são uma narrativa criada ou inventada. É fundamental para o nosso bom desempenho termos relacionamentos. Relacionamentos que sejam significativos. E então, eu convido a cada um voar com as águias. As águias que têm o poder de se autotransformar, arrancando todas as penas do seu corpo, cerrando o bico, cerrando as unhas, as garras, e então alçar um voo com uma leveza significativa e alcançar horizontes mais longínquos. É importante nós termos referências, nós termos uma inspiração. Quem é que você conhece que é exatamente o craque naquilo que você deseja desenvolver? Modele, copie, veja qual é a rotina dessa pessoa, desse profissional, se inspire nele, adote o comportamento que ele adota para ter os resultados que ele tem. E então, você será capaz de criar uma nova história. E essa história não será uma ficção, será uma história baseada em fatos que realmente ocorreram, que envolveram conquistas, realizações, contribuições, que alcançaram o seu objetivo e você, então, tem a sua conquista realizada. E escrever sua história é manifestar esse funcionamento otimizado, é criar, é amar, é produzir, é evoluir no seu potencial máximo. Isso é ser a sua história. E nós trabalhamos com uma linha de foco, ação, resultado e melhoria contínua. Então, anote isso também e veja se você se mantém dentro desse processo. O seu foco permanece no resultado que você deseja obter, as suas ações estão voltadas ao seu objetivo, os resultados são conferidos continuamente para que você perceba que está no caminho adequado ao seu objetivo e avalie se você está num processo de melhoria contínua. Se não, é necessário reavaliar esses passos que você desenvolve para alcançar aquilo que você deseja. Nós temos algumas barreiras, em especial aquelas que nos limitam, e a maior delas, o medo. E aí, o Napoleão Hill, que é um dos maiores mestres que nos inspira desde sempre, ele diz que temos o medo da pobreza, da velhice, da doença, da perda do amor de alguém, somos reféns do amor, às vezes nos tornamos pedintes do amor. Nós temos medo de crítica, temos medo da morte. Quais são os seus medos? O que você precisa desenvolver? Como você pode se preparar para aquilo que está prestes a acontecer? 95% dos nossos medos não se confirmam. Eles são criados na nossa mente, desenvolvidos por nós, mantidos por nós, nutridos por nós, e esse medo acaba não se justificando. Então, o medo não pode jamais ser maior do que o seu desejo. Observe os resultados que você deseja alcançar e vá. Como diz a nossa mestre Liamar Fernandes, veste uma fralda e vai. Não tema. Pense na situação que causa medo e decida agora se você pode se preparar mental ou fisicamente para enfrentar essa situação. Imagine as ações que você pode desenvolver para enfrentar a situação do modo mais eficaz. O seu medo vai sumir ou vai reduzir e você será capaz de alcançar aquilo que você deseja.
E quando você está preparado, decida parar de se preocupar e visualize, então, você enfrentando constantemente, com muita força, com muita serenidade, esse medo, até que você sinta uma constante confiança. Então, o medo não tem razão de ser. Saiamos desse medo. Aqui eu tenho uma sugestão de um filme que é um pouco antigo já, O Preço do Desafio. E eu pergunto, o que você poderia fazer se absolutamente focado no que você mais valoriza na vida? Esse professor de uma escola, se não me engano, de Los Angeles, ele encara uma turma de jovens, na maioria latinos, com baixa autoestima, com um mundo de desafios, de questões sociais, e ele ensina essas crianças, esses jovens, a amarem a matemática. Não quero contar o filme, não vou dar um spoiler, mas é importantíssimo que nós possamos assistir esse ou qualquer outro. Acho que todos os filmes com professores nos inspiram. Então, esse professor assumiu o compromisso absoluto com o conjunto de padrões mais elevados e transformou a vida daqueles jovens. E nós conhecemos inúmeros que o transformaram a vida de jovens pela música, por novas habilidades. Então, eu pergunto, o que você poderia fazer se absolutamente focado no que você mais valoriza na sua vida? E aí eu pergunto, onde é que está o seu foco? Será que você está sentado justamente no galho que você deseja cortar? Não seria bom mudar de posição? Não seria bom estimular o seu sistema nervoso para que você tenha um emocional positivo elevado, para elevar as suas perspectivas, as suas soluções e o seu entusiasmo? Então, acionar o nosso sistema nervoso parasimpático vai permitir ao nosso organismo responder às situações de forma mais calma, vai nos desacelerar os batimentos cardíacos, vai reduzir a nossa pressão arterial, vai nos nutrir com o estímulo no nosso córtex visual e a nossa área associada ao processamento visual, e nós seremos aptos a permitir uma melhor cognição, percepção e equilíbrio emocional. Nós criaremos novos tecidos neurais que vão facilitar o nosso aprendizado. E então surgirão novas ideias, sentimentos, emoções, que são condições adequadas à mudança. Se não fazemos isso, nós ficamos no desenvolvimento do sistema nervoso simpático, e então nós vamos ter respostas do nosso organismo a situações de perigo, estresse. Isso vai nos trazer nervosismo, preocupação, ansiedade, irritação. Esse não é o melhor caminho a seguir. E aí, nós sabemos que todo processo de mudança começa com uma revolução. E eu pergunto, qual é a sua revolução? Quais são as decisões que você toma a partir de agora para alcançar um nível mais elevado na sua carreira? Eu tenho certeza que você tem inúmeras informações. Eu tenho certeza que você provavelmente tem até caminhos delineados, mas, na verdade, pode ser que esteja ainda numa encruzilhada. O que você vai fazer menos a partir de agora? O que você vai parar de fazer que é um veneno para a sua carreira? O que você vai fazer mais que vai contribuir para o seu desenvolvimento? E o que você vai começar a fazer agora, porque é fundamental para que essa trajetória se desenvolva de forma adequada àquilo que você deseja. Nós queremos sempre mais, nós somos superação. Eu quero que essa imagem fique registrada na mente de cada um, mesmo que não cheguemos a esse lugar e que não possamos fazer essa postura. Desafiemo-nos. É o desafio que nos leva além. E agora, eu convido vocês a pensarem em insights, conclusões e dúvidas, mas antes de abrir o compartilhamento da tela, de interromper, eu quero apresentar o nosso time. É um time fantástico, gente super
profissionais. O Antônio Oliveira, uma simpatia, uma risada super gostosa, especialista em análise comportamental, ele é um executive coach. O Sadal, o nosso oriental sereno, educadíssimo, polidíssimo, fantástico, especialista em análise comportamental, um tremendo coach. A Diva Gonçalves, especialista em desenvolver pessoas, ela é trainer, ela é consultora e analista comportamental também. Luiz Walter Lino, uma simpatia, ele é Master Coach associado à Sociedade Brasileira de Coaching, ele é também professor, um tremendo potencial, uma simpatia, aquela pessoa que acolhe a todos. De mim eu não posso falar. E a Renata Lasso, essa jovem idealizadora desse projeto que nós estamos desenvolvendo, também associada à SBC, e Executive Coaching, Business e também especialista em Positive Coaching. Eu quero agradecer em especial ao grupo Mastermind, quero agradecer aos mestres Vilela da Mata, Flória Vitória, Leamar Fernandes, Veridiana Cavalieri e a Luísa Costa. Quero agradecer ao Neo Catalão, um camarada simpaticíssimo que nós conhecemos nos últimos, talvez, um mês, e em especial aos meus estudantes, não sei se estão presentes aqui ou não, mas eles me inspiram, eles me dão força para buscar mais e mais, para poder contribuir com eles.